Paz seja convosco, família. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com você que está aí do outro lado da telinha sobre uma palavra que muitas pessoas não ouviram ou não estão habituadas a ouvir. Sabe como se chama essa palavra? Discernimento. Discernimento. Para que serve discernimento? É de comer? É de beber? Que negócio é esse? Não é de comer, não é de beber. Discernimento é muito comum no meio cristão, mencionado na Bíblia Sagrada, que serve para você entender o mover do sobrenatural com o natural. Entende isso? Vou explicar melhor. Toda vez que está acontecendo algo sobrenatural na vida de alguém que está vivendo uma vida natural, às vezes essa pessoa não vai entender o que está acontecendo na vida dela. Exemplo, houve situações na Bíblia Sagrada que mencionam entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê contando sobre histórias sobre Jesus ali, que houve pessoas que estavam enfermas. Então, aquela enfermidade não era uma enfermidade simplesmente natural. Havia doenças que estavam no corpo das pessoas, que biblicamente falando, Jesus repreendeu um espírito que estava no corpo da pessoa e falou para sair do corpo daquela pessoa, e aquela pessoa imediatamente ela foi curada. Naquele caso, Jesus discerniu que era um demônio que estava gerando uma enfermidade no corpo daquela pessoa. Entendeu a importância do discernimento? Não era uma situação que era somente resolvida pela questão da medicina. Era uma questão sobrenatural. Então, uma das formas de discernir as coisas, por exemplo, existem alguns tipos de enfermidade que são enfermidades causadas por demônios. A medicina ajuda? Sim, e muito. A medicina é muito importante. Só que existem algumas questões que são espirituais. Para isso é importante ter o discernimento, para tentar entender o que é a ação que precisa ser resolvida pelos médicos e o que é uma ação para você orar por aquela pessoa, para que aquele mal venha sair do corpo dela e a saúde venha a ser restaurada. Outra questão de discernimento. No livro de Atos fala que havia uma mulher que estava com espírito de adivinha, que ficou por volta de 3 dias praticamente falando com Paulo ali, o apóstolo Paulo. Ficou 3 dias falando coisas, e muitas dessas coisas dá a impressão que era até verdade. Só que havia um espírito de engano também ali, que estava habitando na vida daquela pessoa, de adivinhações. E havia homens que ganhavam dinheiro em cima daquelas pessoas ali, que estavam tentando adivinhar o futuro, adivinhar as coisas ali. E Paulo, percebendo que aquela mulher estava naquele estado, sendo dominado por um espírito, a Bíblia menciona que por volta do 3º, 4º dia ali, ele falou para aquele espírito sair daquela mulher. E aquela mulher imediatamente ficou liberta. Ela ficou transformada, entendeu? Ela passou a viver sem aquele demônio habitando no corpo dela. Então houve uma libertação, mas para isso houve uma necessidade de ele discernir que ela estava possessa. Entende isso? Que havia um demônio de engano na vida dela. Outro ponto interessante, a Bíblia menciona que Saul, o rei Saul, no Antigo Testamento, Davi, quando tocava a harpa, tocava um louvor e adoração, um espírito saía do corpo dele. Mas imagina Davi se ele percebesse aquilo. Ele não percebeu aquilo, mas uma ação dele, louvando e adorando a Deus, fez com que aquele demônio saísse mediante louvor e adoração a Deus. Mas imagine se você tem o discernimento de colocar uma canção que louve e engrandece o nome de Deus no ambiente que você trabalha. Que depois Davi passou a trabalhar ali com o rei Saul. Então existem coisas que você pode discernir no ambiente que você está, que você começa a tomar posicionamentos em Deus. Então, outro ponto, existem questões que aos olhos naturais é impossível.
Aos olhos naturais é impossível. Existem questões que você precisa entender que no sobrenatural de Deus, através do discernimento, aquilo que aos olhos naturais era impossível, pode se tornar possível, porque a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Eu penso assim, se tem coisas que eu estou tentando, forçando, e estou vendo que aquela porta não abre, eu tenho que discernir se realmente é da vontade de Deus que eu passe por aqui. Porque de repente eu posso estar lutando contra as vontades de Deus. Por mais que eu dei o meu melhor, por mais que eu me esforcei, por mais que eu tentei e eu estou vendo que aquilo não abre, pergunte para Deus: Deus, realmente isso aqui é da sua vontade? Porque de repente ele não quer abrir aquela porta, ele está enxergando o seu amanhã, o que vai acontecer lá na frente. E de repente ele tem algo maior e melhor. De repente algo que você está no seu negócio, no ambiente de trabalho, que você está com dificuldade. Está dificuldade que aquilo prospere, que aquilo venda, que aquilo, né? E aí você fala: Deus, o que está acontecendo? Eu preciso discernir se é alguma coisa que eu preciso fazer diferente aqui, eu tenho uma estratégia nova. O que o Senhor quer que eu faça? Rasgue o seu coração e fale com Deus, para você discernir se é preciso mudar algo daquele local, a sua forma de agir, a sua forma de falar, ou qual o movimento que você precisa fazer para que aquilo venha dar certo. Respeitando o tempo, né? Que Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Eu tenho uma irmã que demorou por volta de 1 ano para que a pizzaria dela comece a dar retorno. E quando começou a dar retorno, começou a prosperar de uma tal maneira que eu fiquei maravilhado. Falei: glória a Deus que o Senhor está agindo na vida dela, né? Então tudo você tem que discernir o tempo. Tem um tempo certo para você, porque Gálatas capítulo 6, versículo do 6 ao 9, tudo que o homem planta, isso ele colherá. Se o homem planta na carne, vai colher na carne. Se ele planta no espírito, vai colher no espírito. É que está em Gálatas capítulo 6, versículo do 6 ao 9. Deus não se deixa enganar, não se deixa escarnecer. Fala na palavra. Então, existe um tempo que você está plantando hoje, mas tem um tempo de colheita. Você pode discernir, tentar entender quando que aquilo pode te dar um retorno. Isso também é discernimento. O discernimento é uma palavra-chave e não deixa de ser um dom espiritual, que é um dos frutos do Espírito Santo, que a Bíblia fala em Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo, que ele pode abrir sua visão espiritual para você entender o que está acontecendo ao seu redor. De repente, você vai conseguir enxergar que tem pessoas que estão travadas emocionalmente. Isso também é discernimento. Você tem uma palavra, uma forma de falar com ela, que de repente você vai conseguir destravar ela. Fala: não está conseguindo. Já viu professores que têm facilidade em ensinar algo e professores que ensinam a mesma matéria, mas o cara não consegue ensinar as pessoas, ele tem uma dificuldade terrível. Você fala: nossa, eu tive 2 professores de matemática. Um deles falou de um jeito que eu não entendia, e o outro de uma forma tão fácil. Ele falou de uma forma que eu entendi e avancei. Eu entendi a matéria, fiz a prova, fiz tranquilamente, somente com a explicação dele. Não precisei nem estudar muito a matéria. Por quê? Você discerniu que teve pessoas que têm o dom para realizar aquilo e pessoas que não têm o dom. Tem gente que tem o dom para ensinar, tem gente que não tem o dom de ensino. Isso também é discernimento. Você entender pessoas que têm o dom chamado para determinadas áreas e pessoas que não têm. Olha só como é importante o discernimento, que é uma palavra que talvez você não conhecia. O discernimento é muito importante. E a Bíblia fala que você pode pedir isso a Deus e Ele pode te dar. Como que eu faço isso? Ora, estude áreas que você deseja aprender. Se torne especialista em áreas específicas. Administre bem aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Fala para Deus: Deus, abre minha visão espiritual. O que eu preciso ver? O que eu preciso enxergar que eu não estou percebendo ainda? Eu lhe peço que o Senhor me dê esse discernimento que o pastor Júnior está mencionando. Se isso é bom para a minha vida, acrescenta isso na minha vida. Que eu quero crescer esse ano 2025, 2026. Que eu venha prosperar e alcançar lugares altos e ser um canal de bênção na vida das pessoas. Faz isso, Senhor, conforme a sua vontade, no poder que há no nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Dê graças a Deus. Eu te desejo uma ótima semana e compartilhe esse vídeo, porque eu sei que a partir de hoje você aprendeu o que é discernimento. Amém? Forte abraço e até o próximo vídeo.